Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos à terceira temporada do Teorias da Conspiração. Depois de mais de um ano de ausência, aqui estamos outra vez. Obrigado por estarem desse lado e obrigado por todas as mensagens e e-mails com críticas, sugestões, comentários e até alguns elogios. Regressamos em grande, literalmente. Como já devem ter reparado, este é um dos mais longos episódios do podcast, pelo menos até agora, e é a primeira de duas partes de um mega episódio especial, entusiasmo pelo qual desde já peço as minhas desculpas. Sugiro que se sentem confortavelmente com os vossos snacks e bebidas favoritos e aproveitem. A viagem é longa, mas vale a pena. E começa do outro lado do mundo. Em pleno Oceano Pacífico, a cerca de 1800 km da Austrália, encontramos o conjunto de 83 ilhas vulcânicas que deram origem à República de Vanuatu. Originalmente habitado apenas pelo seu povo indígena, o arquipélago foi descoberto pelos espanhóis em 1606, varrido pelo zelo de gerações de missionários cristãos e mais tarde, no final do século XIX, dividido entre os franceses e os ingleses. Durante a Segunda Guerra Mundial, como tantas outras ilhas do Pacífico, viu chegar os americanos, que se estabeleceram de armas e bagagens para tentar travar o avanço dos japoneses e transformaram o arquipélago num palco de guerra. Só nos anos 80 do século passado é que a pequena República de Vanuatu conseguiu a sua independência. Fotografias disponíveis online mostram o previsível desfile de lugares comuns, as palmeiras e as praias douradas, a água límpida, as paisagens de rocha vulcânica. Mas apesar do seu aspecto de postal ilustrado, a República de Vanuatu tem uma particularidade única. É na sua ilha de Tanna, um pedacinho de céu com 550 km², que podemos ainda hoje assistir ao culto de John Frum. Este movimento espiritual começou nos anos 30, quando alguns habitantes da ilha afirmaram ter sido contactados por uma figura messiânica chamada John Frum. Segundo a revista científica Oceania, em março de 1952, um dia, Frum revelar-se-ia a toda a gente de Tanna, trazendo com ele a civilização material que os brancos sempre negaram. Estes iam embora e John Frum assumiria o poder. A missão seria substituída pela Escola de John Frum. Uma nova moeda, com a imagem de uma árvore de coco, substituiria o ouro e a prata. Não seria mais preciso trabalhar, porque John Frum providenciaria tudo. Casas, roupas, comida. Ele era o mestre dos aviões. Mas era necessário preparar a sua chegada. A profecia rapidamente se espalhou, levando inclusivamente a episódios de desobediência civil, e a mitologia frumiana foi sofrendo pequenos ajustes. É que os carregamentos de mantimentos prometidos pareceram materializar-se magicamente na presença americana na ilha, e o que era espiritualidade colada a cuspo misturou-se com um fascínio pelos Estados Unidos. De acordo com os autores John Tonks e Christopher Lord, escrevendo já em 2021, todos os anos, em fevereiro, os homens de Vanuatu esculpem espingardas a partir de bambu, vestem-se com roupas militares e marcham pelas ruas, batendo continência à bandeira americana. Este ritual, acreditam eles, trará o regresso do homem, cujo retorno é o cerne de um complexo sistema de crenças. O culto de John Frum é talvez o mais famoso exemplo dos chamados cultos de carga, um termo da antropologia que descreve as crenças específicas destas ilhas do Pacífico, segundo as quais a libertação do povo dos seus opressores é indissociável da chegada de bens de origem europeia ou americana, como comida em conserva, rádios, pistolas, capacetes, abre-latas, fogões, carros, tendas, armas ou aviões. A forma mais simples de ilustrar o misto de religiosidade frenética e de patetice cómica dos cultos de carga é imaginando uma série de pobres indígenas a olhar para o céu por entre as palmeiras e ver cair centenas de caixotes de madeira presos a pequeninos paraquedas, lançados por um avião americano. Tal como na tradição grega do Deus Ex Machina, onde os deuses desciam para dentro da peça de teatro, amparados por complicados sistemas de gruas e de cordas, prontos a salvar o herói e a resolver o enredo da história, a salvação vem de cima, vem deles, uma entidade superior capaz das mais incríveis façanhas e que partilha connosco aquilo que os torna especiais.
Para um indígena de Vanuatu, a caixinha metálica, a que chamamos rádio, assemelha-se à magia do mais alto nível, e o facto de poder comprar uma lata de carne enlatada e aquecê-la no micro-ondas desafia todas as suas concepções do que é possível ou impossível. Ou então, para citar a famosa frase de Arthur C. Clarke, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Este choque de civilizações é também um choque de percepções. Quem olha põe muito do que acredita naquilo que vê. E o que se segue é exatamente uma história sobre olhar para as coisas e vê-las não como aquilo que são, mas como aquilo que poderiam ser. Neste caso, a nossa história, as nossas origens e o nosso passado. E é também a história de entidades mágicas que, alegadamente, desceram dos céus para nos salvar, mesmo que com o passar dos milénios tenham ficado esquecidas nas brumas do passado. Refiro-me, claro, à teoria dos astronautas antigos. Numa frase, esta teoria defende que há dezenas ou centenas de milhares de anos, entidades extraterrestres avançadas visitaram a Terra e contactaram diretamente com os nossos antepassados. Os teóricos divergem nos detalhes. Para alguns, os astronautas antigos colaboraram com os homens primitivos, oferecendo-lhes tecnologia e até criando linhagens híbridas com sangue alienígena. Para outros, os extraterrestres aproveitaram-se dos nossos trisavós e usaram-nos como mão de obra barata num qualquer processo de colonialismo intergaláctico. O que é certo é que esse contacto entre homens e extraterrestres ficou esquecido, ecoando aqui e ali no registro histórico em figuras rupestres, baixos relevos, artefactos ou construções complexas. Tal como os indígenas de Vanuatu a olhar para a carne enlatada, os nossos antepassados interpretaram os extraterrestres não como seres de tecnologia avançada, mas sim como entidades sobrenaturais. Deuses e heróis épicos capazes dos mais incríveis saltos de imaginação e por isso, dizem os teóricos, as nossas lendas, mitologias e religiões estão carregadinhas de referências a entidades mágicas que não são mais do que raças alienígenas de outros planetas. Por isso, os teóricos mais generosos limitam-se a acusar a arqueologia e a antropologia mainstream de falta de imaginação e boa-fé. O que não nos falta são provas de intervenção extraterrestre, mas que os especialistas, claro, teimam em ignorar. Para outros, há, claramente, uma cabala que reprime qualquer interpretação alternativa do registro histórico, aproveitando-se do facto de o estudo da história ou da pré-história ser significativamente menos objetivo que as ciências exatas. Compreender o passado é como resolver um puzzle e nenhum laboratório pode sintetizar novos fragmentos de tíbia ou descobertas arqueológicas. Tudo o que temos para compreender esse passado é aquilo que ele produziu e que o tempo manteve, e deduzir a partir desses dados como pensavam, falavam ou viviam civilizações há muito desaparecidas. Só que isso implica interpretar, deduzir, ir encaixando as peças e retirando conclusões, ainda que temporárias, sobre o desenho que o puzzle formará um dia se chegar a ser completado. E é neste buraquinho de incerteza ou de ambiguidade que os teóricos se encaixam e tentam a todo custo ganhar espaço. As suas hipóteses, dizem, não são menos objetivas nem disparatadas que as outras. Pecam apenas por não serem realmente estudadas como merecem, o que colocaria em risco, obviamente, as carreiras de milhares de arqueólogos, paleontólogos, antropólogos, egiptólogos, assiriologistas e outros especialistas que reprimem ativamente estas ideias revolucionárias. Considerada uma pseudociência, a teoria dos astronautas antigos não aparece discutida em conferências internacionais ou revistas académicas e nenhum aluno de nenhuma escola do mundo estudará raças extraterrestres como quem estuda o Antigo Egito ou a Antiguidade Clássica. Mas há razões para que isso não aconteça. A teoria dos astronautas antigos é, no mínimo, exagerada e mesmo as suas formulações menos excêntricas testam a generosidade e a paciência dos que a analisam de coração aberto. Na verdade, se pensarmos bem, não é apenas uma hipótese, mas sim várias, umas em cima das outras. Não só implica reescrever tudo o que achamos saber sobre o nosso passado, não só pressupõe a existência de vida extraterrestre, não só parte do princípio que essa vida evoluiu ao ponto de conseguir abandonar o seu próprio planeta de origem, não só afirma que os extraterrestres vieram ao nosso planeta especificamente, como também, finalmente, parte do princípio de que o homem não está sozinho no cosmos e que esse enorme terremoto filosófico não está ainda para vir. Pelo contrário, já aconteceu. Nós é que colectivamente nos esquecemos desse facto fabuloso e a arqueologia mainstream teima em negá-lo às novas gerações.
Por isso, a teoria dos astronautas antigos não é apenas a negação de uma outra hipótese ou uma teoria alternativa, é o somatório de ideias tão complexas, tão contraintuitivas e tão revolucionárias que nos leva inevitavelmente a perguntar qual será a sua origem. Como já vimos no episódio 6 deste podcast, a teoria dos discos voadores, o conceito de vida extraterrestre tem milhares de anos e não é novidade nenhuma, mas só em 1888 é que pela primeira vez foi sugerida a participação de seres de outros planetas na história da humanidade. Devemos esta ideia, ou pelo menos a sua primeira sugestão, a uma figura mítica das ciências ocultas chamada Madame Helena Blavatsky. Nascida em 1831 numa família de origem alemã, no que na altura era ainda o Império Russo, Blavatsky misturou a espiritualidade oriental com a moda do ocultismo e do espiritismo que corria a Europa no século XIX, para criar a teosofia, uma palavra formada a partir do grego theos, portanto Deus ou divindade, e sophia, sabedoria. Segundo a teosofia, todo o conhecimento religioso humano provém de uma tradição de sabedoria primordial que foi sendo manipulada, distorcida e fragmentada em diferentes filosofias, teologias e tradições espirituais. Os últimos defensores desta tradição, as suas últimas memórias vivas, eram os mestres da sabedoria antiga, que logo por sorte Blavatsky conhecera nas suas viagens pela Índia e pelo Tibete. Tanto Blavatsky como os seus sucessores diretos, o núcleo duro dos fundadores da teosofia, afirmaram ter trocado correspondência com dois mestres em particular, Kut Rumi e Maurya, ou Maurya, ainda que tudo indique, infelizmente, que se tratam de personagens fictícias inventadas para dar credibilidade aos ensinamentos de Blavatsky. E, de facto, muitos dos seus escritos foram, entretanto, identificados como plágios de outras obras, e a sua história como fundadora de todo o novo ramo do misticismo ocidental mereceria o seu próprio episódio. Para já, o que nos interessa são as suas referências a entidades de outros planetas e o seu contacto com os homens primitivos. Segundo Jason Colavito, um jornalista e investigador que tem dedicado uma quantidade admirável do seu tempo a desenhar a história dos astronautas antigos, em A Doutrina Secreta, o texto mais importante da teosofia, Blavatsky deu nota da especulação dos antigos gregos quanto à vida noutros planetas e afirmou que os nossos antepassados tinham conhecimento em primeira mão da existência de vida extraterrestre. Ela especulou que entidades noutros inúmeros mundos habitados teriam tido influência ou controle sobre a Terra e também afirmou que espíritos originários da Lua contribuíram para o desenvolvimento metafísico da vida na Terra. Estas entidades assemelhavam-se mais a espíritos ou a anjos do que propriamente a homenzinhos verdes em naves espaciais ou astronautas de fato e capacete, mas a coisa foi ficando cada vez mais concreta à medida que os admiradores de Blavatsky desenvolveram as suas próprias ideias teosóficas. Por exemplo, William Scott Elliott, autor de The Story of Atlantis, em 1896, e The Lost Lemuria, em 1904, mais tarde reeditados em conjunto, em 1925, expandiu significativamente a mitologia que explicava como seres do planeta Vênus tinham interagido com os nossos antepassados na Atlântida e na Lemúria, dois continentes fictícios que sempre fizeram as delícias dos pseudo-arqueólogos. Segundo Scott Elliott, a posição ocupada pelos seres divinos de Vênus era, naturalmente, a de governantes, instrutores religiosos e professores das artes, e é aqui que a referência às artes por eles ensinadas nos ajuda a entender a história desta raça primitiva. Sob a alçada destes professores divinos, os humanos aprenderam a usar o fogo, bem como os meios pelos quais podiam obtê-lo, primeiro por fricção e depois pelo uso de sílex ou ferro. Foram ensinados a explorar os metais, a derretê-los e a moldá-los, e em vez de lanças de madeira afiadas, começaram a utilizar lanças com pontas de metal bicudas. Estes professores divinos ajudaram ainda os nossos antepassados na construção de enormes cidades de pedra numa escala descrita como ciclópica, já que a raça vinda de Vênus era composta por gigantes. Infelizmente, o continente da Atlântida seria destruído por um tsunami e a Lemúria por um desastre vulcânico, lançando no esquecimento o contacto com estas entidades e impossibilitando-nos de estudar mais a fundo. Mas não seria através de escavações arqueológicas ou contacto com velhos mestres orientais que a humanidade se interessaria realmente pela presença extraterrestre na sua pré-história.
Em 1929, 3 anos depois de William Scott Elliott reeditar os seus volumes sobre a Atlântida e a Lemúria, a revista americana de ficção científica Weird Tales publicava um novo conto de um dos seus autores mais populares, Howard Phillips Lovecraft, na altura com 38 anos. The Call of Cthulhu inaugurava o universo ficcional que tornaria Lovecraft uma das figuras mais conhecidas da literatura de terror, a mitologia Cthulhu, um panteão de deuses antigos e poderosos, muitos dos quais, em tempos imemoriais, habitaram a Terra. Neste conto, em particular, o pobre Francis Thurston investiga a existência de um culto misterioso, responsável por cerimónias negras, orgias e sacrifícios humanos, e acaba por descobrir o manuscrito de um marinheiro norueguês chamado Gustav Johansen, que por sua vez descreve uma viagem a uma ilha no meio do Pacífico e o seu confronto com o monstro extraterrestre Cthulhu. Em histórias posteriores, Lovecraft iria mais longe na construção da sua mitologia. Foi criando mais e mais deuses com nomes como Azathoth, Nyarlathotep ou Shub-Niggurath. E no conto de 1936, At the Mountains of Madness, ficamos a conhecer uma equipa de expedicionários que viaja até à Antártida e descobre uma antiga civilização de extraterrestres, os Elder Ones ou Elder Things, que tinham, por sua vez, uma raça de escravos chamados Shoggoths, com os quais comunicavam por telepatia. Para Jason Colavito, todo este world building transforma Lovecraft no principal precursor da teoria dos astronautas antigos, ainda que, claro, de forma completamente acidental. Em Lovecraft, descobrimos as raízes de toda a hipótese dos astronautas antigos. Os antigos deuses ou demónios eram extraterrestres que desceram à Terra em tempos primordiais. Ergueram enormes cidades de pedra, cujos restos são as antigas ruínas de hoje. E, por último, as esculturas dessas cidades representam os extraterrestres que as construíram. Ora, se isto vos faz lembrar o que William Scott Elliott teorizou sobre os gigantes vindos de Vênus e a Atlântida, é em parte porque podemos ter a certeza de que Lovecraft conhecia o trabalho dos teósofos e de Madame Blavatsky. Numa das suas histórias, aparece uma referência explícita ao The Book of Dzian, uma das fontes fraudulentas que Blavatsky utilizara para escrever a sua doutrina secreta. Lovecraft adorava encher as suas histórias com livros imaginários, sendo o mais famoso o Necronomicon, uma história dos deuses Lovecraftianos da autoria de um árabe louco chamado Abdul al-Hazred, que encontrou a morte ao ser devorado por um monstro em plena praça pública. Por isso, a utilização do The Book of Dzian por parte de Lovecraft numa das suas histórias, que ele saberia tratar-se de uma fonte fraudulenta ou pelo menos semi-inventada, parece mais uma brincadeira metatextual do que propriamente uma admissão de crença nas ideias de Blavatsky e respectivos apoiantes. Resumindo, Lovecraft brincava com os limites da ficção, mas sabia distingui-la da realidade, e os seus deuses são claramente construções artísticas e não propostas sérias de uma qualquer história alternativa da humanidade. Nem Lovecraft, nem os seus leitores estavam confusos em relação à ficcionalidade destas criaturas. Por isso mesmo, falta-nos dar um último salto do abstrato para o concreto. Falta-nos perceber como é que, num intervalo de tempo que, como vamos ver, foi de apenas 30 anos, passámos das aterrorizadoras fantasias literárias de Lovecraft para a hipótese desavergonhadamente concreta da existência de astronautas antigos. De longe, a leitura mais divertida que alguma vez fiz para este podcast, Le Matin des Magiciens, ou Amanhã dos Magos, ou Amanhã dos Mágicos, foi publicado em 1960 pelo jornalista Louis Pauwels e pelo engenheiro químico Jacques Bergier, dois amigos apaixonados por ciência e ficção científica, mas também por ciências ocultas e conspirações variadas. O livro foi um best-seller em França e ajudou a sedimentar as bases do movimento New Age e da contracultura na Europa, e a julgar pelo seu índice não é difícil perceber porquê. Em capítulos com títulos como Uma Conspiração em Aberto, O Exemplo da Alquimia ou As Civilizações Desaparecidas, os dois autores desfilam uma quantidade inimaginável de especulações sobre temas tão variados como a história da alquimia, a pedra filosofal, a existência de vida extraterrestre, o espiritismo, a civilização inca, a civilização maia, algumas sociedades secretas, as origens ocultas do nazismo e sim, claro, o The Book of Dzian, que também aqui nos faz uma visita.
É, no fundo, uma versão Reader's Digest sem grande estrutura ou critério de quase tudo o que de melhor se teorizava à maluca em meados do século XX, e a selva conspiratória de Pauwels e Bergier incluía, claro, referências a antigas raças extraterrestres. Aliás, muitos dos argumentos favoritos dos teóricos dos astronautas antigos provêm destes dois autores e da sua voracidade em colecionar hipóteses loucas. Por exemplo, referem como os textos judaicos que deram origem ao Antigo Testamento, bem como as mitologias de vários cantos do mundo, incluindo a dos esquimós, dos hindus, dos maias ou de tribos indígenas norte-americanas, têm um estranho padrão em comum. Estão repletas de referências a veículos voadores, figuras aladas, monstros vindos do céu, arcas flutuantes ou nuvens em forma de ovo. Só na Bíblia encontramos os exemplos de Ezequiel, cujas visões incluíam viaturas voadoras com rodas e monstros terríveis envoltos numa nuvem espessa, acompanhada de um clarão e uma massa de fogo resplandecente, no meio da qual se via algo semelhante ao aspecto do metal resplandecente. De Enoque, que ascende aos céus e caminha com Deus, numa clara referência a uma abdução extraterrestre, ou então do livro do Gênesis, que nos fala de gigantes que habitavam a Terra, os famosos heróis dos tempos remotos, gigantes esses, a propósito, que surgem dezenas de vezes noutros livros bíblicos e que, como sabemos agora, provavelmente vieram do planeta Vênus. Estas entidades não humanas não só possuíam fontes de energia avançadas, como também, quem sabe, armas de destruição maciça. Repare-se na citação que os autores fazem do Mahabharata, um dos mais importantes épicos do hinduísmo e que mais parece retirada de um livro sobre Hiroshima e Nagasaki. Era uma arma desconhecida, um relâmpago de ferro, um gigantesco mensageiro da morte que reduziu a cinzas as raças dos Vrishnis e dos Andakas. Os seus cadáveres ficaram tão queimados que se tornaram irreconhecíveis. Os seus cabelos e unhas caíram, cerâmicas partiram-se sem causa aparente e os pássaros ganharam cor branca. Após algumas horas, todas as fontes de alimento estavam contaminadas. O relâmpago reduzira-se a um fino pó. O leitor, claro, fica de pé atrás. Será que a citação está bem feita? Será que está bem traduzida? Será que o original diria mesmo aquilo? Não importa. Pauwels e Bergier davam estes e outros exemplos como sugestões da existência de astronautas antigos sem qualquer aparência de seriedade académica, procurando aproveitar-se da incerteza que ainda era sentida quanto às origens da humanidade. Reparem no tom simultaneamente humilde e megalómano. Considerando que o estudo científico do passado remoto da humanidade mal começou e está, neste momento, num estado de completa confusão, estas hipóteses não são mais loucas e estão tão bem fundamentadas como aquelas que atualmente são aceites. O mais importante, na nossa opinião, é abrir ao máximo os limites deste inquérito. Não vos vamos impor a tese de civilizações desaparecidas, mas sugerir que vejam o problema de um novo ponto de vista, sem preconceitos. Mas se Pauwels e Bergier sugeriam, sem preconceitos, outros levaram a sugestão bem mais longe. E realmente não foi graças a eles que a teoria dos astronautas antigos ganhou real popularidade e entrou finalmente no chamado mainstream. Muito menos foram eles quem inspiraram o cientista Carl Sagan a escrever, em 1976, um parágrafo que podia aplicar-se na perfeição a tantos outros teóricos da conspiração. Que uma escrita tão descuidada, cuja principal tese é que os nossos antepassados eram burros, seja tão popular, é um sóbrio comentário à credulidade e desespero dos nossos tempos. Espero, também, que os seus livros adquiram uma contínua popularidade nas nossas escolas e nos nossos cursos superiores, como uma lição sobre pensamento desleixado. Não conheço nenhum outro livro recente tão repleto de erros lógicos e factuais como as obras de Erich von Däniken. Aqui está ele, o papá dos astronautas antigos. Mais tarde, numa entrevista à revista americana Playboy, ele contaria esta história. Em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, um bombardeiro americano desceu dos céus e fez uma aterragem de emergência perto da cidade de Zofingen, no norte da Suíça.
Os sobreviventes do desastre emergiram milagrosamente do fogo, do fumo e da fuselagem derretida e, sem despir os seus fatos de aviadores, afastaram-se a correr a toda a velocidade do que restava do avião. E a assistir a tudo isto estava um pequenino rapazinho de 8 anos chamado Erich Anton Paul von Däniken. Fã de astronomia e de ficção científica, o pequeno von Däniken cresceu entre um pai especialmente duro e a influência da Igreja Católica, cuja interpretação da Bíblia nunca o convenceu. Dedicou-se a uma vida de crime de segunda categoria. Aos 19 anos foi condenado por roubar dinheiro de um campo de férias onde trabalhava como monitor. Pouco depois viajou até ao Egito, meteu-se num esquema ilegal de venda de joias e voltou recambiado para a Suíça, acusado de fraude, diretamente para a prisão, onde viria a passar 9 meses. E 12 anos depois, após uma carreira como gerente hoteleiro, voltou a ser apanhado pelas autoridades. De acordo com um artigo de 1974 no The New York Times, escrito no auge da sua fama, o tribunal sentenciou von Däniken a 3 anos e meio de prisão e a uma multa de $1000 por fraude, peculato e falsificação de documentos. O tribunal descreveu o seu estilo de vida como o de um playboy, enquanto trabalhava como gerente hoteleiro em Davos entre 1957 e 1968. As suas dívidas chegaram aos $130 mil, obtendo dinheiro com a falsificação das contas do hotel de maneira a que parecesse solvente. Um psiquiatra do tribunal examinou von Däniken e considerou-o mentiroso e obcecado em insuflar a sua reputação. Um criminoso psicopata instável, com uma personalidade histérica e ainda assim totalmente responsável pelos seus atos. O que torna a sua história ainda mais bizarra é que por esta altura von Däniken era já um autor publicado. Escrito durante as suas noitadas como gerente hoteleiro, Chariots of the Gods foi publicado em alemão em 1968 e imediatamente traduzido para inglês, transformando-se num best-seller do New York Times e vendendo tão bem que von Däniken pôde pagar a sua defesa em tribunal com o dinheiro dos direitos de autor. Os teóricos dos astronautas antigos tinham finalmente a sua Bíblia. A tese de Chariots of the Gods não é, como já vimos, propriamente original. Segundo von Däniken, os antepassados do Homo sapiens, uma qualquer espécie de hominídeos primitivos, foi visitada por uma raça extraterrestre que transmitiu conhecimentos variados e tecnologia avançada e acasalou com as suas fêmeas, criando várias linhagens de seres híbridos. Ou seja, o Homo sapiens é o resultado de uma experiência de reprodução assistida com milhares de anos de duração, que culminou nas primeiras civilizações humanas. Para estes nossos tetravós, os extraterrestres não eram espíritos abstratos nem monstros Lovecraftianos, mas sim entidades concretas com as quais lidavam com relativa frequência, criando-se assim uma relação quase filial. Imaginem Moisés a subir ao Monte Sinai e a receber os 10 mandamentos, ou então Zeus com os seus trovões no topo do Monte Olimpo. É o nascimento do Deus paternal e violento que impõe regras e define limites. Diz von Däniken: estes primeiros homens tinham um tremendo respeito pelos viajantes do espaço, porque vinham de um lugar desconhecido e para lá regressavam. Eles eram como deuses. Por algum motivo misterioso, os deuses tinham interesse em transmitir a sua inteligência. Eles tomavam conta das criaturas que tinham criado, queriam protegê-las da corrupção e preservá-las do mal. Queriam que as comunidades evoluíssem de forma construtiva. Eliminaram as aberrações e garantiram que os que restavam recebiam os requisitos básicos para o desenvolvimento de uma sociedade. A intervenção extraterrestre moldou a evolução do homem. São os seus sinais que ainda hoje encontramos no registro arqueológico: a descoberta do fogo ou da roda, a linguagem escrita, o desenvolvimento da agricultura, esculturas de pedra ou pinturas em cavernas, a olaria e a arquitetura primitiva. Sem esta intervenção, ainda viveríamos nas cavernas e, por isso, tudo o que a arqueologia foi descobrindo sobre o passado do Homo sapiens é, para von Däniken, por definição, uma demonstração clara da presença de uma civilização super avançada. O seu método de análise é muito simples. Primeiro, von Däniken olha para um objeto. Pode ser um pequeno medalhão ou uma construção arquitetónica complexa. De seguida, pergunta-se por que meios ou com que intenção é que os nossos antepassados teriam executado aquela obra.
Como a resposta é geralmente "não faço ideia", von Däniken pressupõe que o que lhe escapa também escaparia aos homens primitivos. Precisa, por isso, de um deus ex machina, uma explicação externa que tape aquele buraco. E é aqui que entram os viajantes do espaço. O maravilhoso deste tipo de pensamento, conhecido como viés de confirmação, é que tudo pode ser distorcido para encaixar na tese central e nunca nada a contradiz. Com suficiente criatividade, nada resiste. Um exemplo prático: em Delhi, na Índia, existe um famoso pilar de ferro com mais de 7 metros de altura, construído por volta de 400 a.C. Graças à mistura específica de materiais utilizados pelos seus construtores, o pilar está perfeitamente adaptado às condições atmosféricas onde se insere e é extraordinariamente resistente à ferrugem. Ora, para von Däniken, um pilar de ferro sem ferrugem é mesmo extraordinário. Não lhe passa pela cabeça como é que os nossos antepassados poderiam ter feito tal maravilha, porque se ele, um especialista em gestão hoteleira, não conseguiria nunca produzir um objeto assim, é certo que os homens de há milhares de anos também não. Por isso, a explicação mais lógica é que o pilar foi erguido com materiais super avançados doados por extraterrestres. E é por isto que Carl Sagan, como vimos há pouco, diz que a principal tese de von Däniken é que os nossos antepassados eram burros. Outro dos exemplos favoritos de von Däniken são as linhas de Nazca. Segundo o site da Unesco, localizadas nas áridas planícies do Peru, a 400 km a sul da cidade de Lima, os geóglifos de Nazca e as pampas de Rumana cobrem cerca de 450 km². Estas linhas, desenhadas na superfície do solo entre 500 a.C. e 500 d.C., são alguns dos maiores enigmas da arqueologia pela sua quantidade, natureza e dimensão. Os geóglifos representam seres vivos, plantas estilizadas e criaturas imaginárias, assim como figuras geométricas com vários quilómetros. Acredita-se que tinham um significado ritualístico e astronómico. As linhas de Nazca são realmente inacreditáveis. Há uma na forma de um macaco, de uma baleia, de um gigante, de um cão e até de um pelicano. E ainda hoje permanece o mistério de como e por que é que os antigos as teriam desenhado. Mas como as figuras só podem ser vistas a grande distância, ou mesmo vistas do céu, von Däniken argumenta que são claramente pistas de aterragem ou sinalética destinada aos viajantes do espaço. Vistos do ar, a impressão que as planícies de Nazca me causaram foi a de que se pareciam com um aeroporto. Será uma ideia assim tão rebuscada? A arqueologia clássica não admite que uma civilização antiga pudesse ter uma tecnologia de topografia avançada, e a teoria de que aeronaves poderiam existir na antiguidade é vista como um embuste. De acordo com a minha teoria, estas linhas poderiam ter sido desenhadas a partir de um modelo e usando um sistema de coordenadas ou a partir de instruções dadas por uma aeronave. Qual é o problema da ideia de estas figuras serem dirigidas aos deuses para dizer-lhes "aterrem aqui"? Será uma ideia assim tão rebuscada? Será que isso não nos leva a questionar? Não será possível que... São frases muito utilizadas por von Däniken para tapar os pequeninos saltos de lógica ao longo do texto. Os exemplos são demasiado numerosos. Estão lá os clássicos, como as pirâmides do Egito, Stonehenge, os monólitos em forma de gigante da Ilha da Páscoa e os templos maias. Todos eles erigidos por ou com a ajuda direta de extraterrestres. E até as múmias egípcias são apresentadas como exemplo de antiga tecnologia de preservação dos faraós, uma espécie de criopreservação, mas adaptada, claro, ao clima árido do deserto. Mas von Däniken inclui também pequenas pérolas menos mediáticas. Em certos hieróglifos egípcios podemos encontrar claramente o desenho de helicópteros e de outras naves espaciais. Os dogu japoneses, pequenas esculturas de barro de figuras humanoides altamente detalhadas, produzidas no Neolítico antes mesmo de haver cultivo do arroz, são interpretadas como representações escultóricas dos fatos e capacetes usados pelos extraterrestres. E o mapa de Pires Reis, datado de 1513, da autoria do cartógrafo otomano Ahmed Muhyiddin Piri, também conhecido, claro, como Pires Reis, cuja representação da costa da América do Sul é curvada para este e por isso se confunde num olhar superficial com uma representação da Antártida, é dado por von Däniken como prova da existência de cartografia avançada com recurso a imagens de satélite.
Mas se muitos dos seus argumentos parecem simplesmente inventados, isso não significa que von Däniken não tivesse as suas fontes. Algumas incluíam viagens que afirmava ter feito a locais remotos, algumas das quais foram mais tarde desmentidas pelos seus supostos guias. Outras eram obras de alegado significado histórico e espiritual que von Däniken consultara em primeira mão. Uma delas é já um leitmotiv nesta história. Escreve Richard Lingman, em 1974, num artigo sobre os sucessos e os fracassos do autor best-seller. Muitos ingredientes entravam na mistura de von Däniken. Por exemplo, refere-se ao The Book of Design, acrescentando que pode ser encontrado na doutrina secreta da Madame Blavatsky. Como refere o Dr. Edward Condon no seu Scientific Study of Unidentified Flying Objects, o The Book of Design existe apenas nas projeções astrais de Madame Blavatsky. Também há uma referência ao papiro de Tule. O Dr. Condon analisou o dito papiro e deduziu que tudo indica tratar-se de outra fraude. Na verdade, ambos os documentos têm a tendência de aparecer repetidamente em livros sobre discos voadores, que é provavelmente onde von Däniken os encontrou pela primeira vez. Mas a principal fonte de von Däniken é, na verdade, ele próprio e as observações e deduções que vai construindo ao correr da pena. No auge da sua fama, von Däniken foi entrevistado na sua mansão em 1974 por Timothy Ferris para a revista Playboy. Ferris começa por fazer algumas perguntas genéricas, depois desafia algumas das afirmações de von Däniken e, finalmente, perde a paciência. Parte do confronto merece ser citado com alguma profundidade, porque resume o desespero de muitos céticos e académicos perante o que era, na altura, o sucesso desmesurado de Chariots of the Gods. O suficiente, pelo menos, para valer entrevistas na Playboy ou artigos no New York Times. Aqui fica uma das muitas sessões de esgrima verbal ao longo da entrevista, neste caso sobre o supracitado mapa de Pires Reis. Ferris. O senhor escreve: não há dúvida que o mapa foi feito com a ajuda de técnicas modernas a partir do ar. Quem quer que o tenha feito era capaz de voar e de tirar fotografias. A seguir apelida o mapa de absolutamente exato e afirma que coincide com a vista da Terra a partir de uma nave espacial em órbita sobre a cidade do Cairo. O problema é que o mapa de Pires Reis não é absolutamente exato, nem coincide com essa suposta observação a partir do espaço. Von Däniken. Disso não tenho a certeza, na verdade. De acordo com a minha informação, o mapa coincide. Ferris. Aqui está uma cópia do mapa de Pires Reis. Se olhar para a forma como representa a América do Sul, por exemplo, verá que enormes fragmentos da costa nem sequer surgem representados. No entanto, apelida este mapa de absolutamente exato. Von Däniken. Repara, o mapa de Pires Reis não é apenas um mapa. Foi composto por Piri a partir de muitos outros. Por isso, temos de lidar com uma mistura de fatores e alguns deles, como a costa da Antártida, aparece como se fosse vista de uma grande altura. Não tenho mais informações. Ferris. Quando escreveu o livro, tinha uma cópia do mapa, correto? Von Däniken. Sim, tinha. Ferris. E tinha acesso a um globo terrestre. Tudo o que tinha de fazer era compará-los. Von Däniken. Não é assim tão fácil. Veja, aqui no mapa temos uma ligação por terra entre o Chile e a Antártida. Hoje em dia tal ligação não existe, mas se calhar existia há 12 mil anos. Quem sabe? E há ilhas na costa da Antártida. Explique-me você como é que eles sabiam destas ilhas. Ferris. É uma pergunta fascinante, mas ela não necessita de astronautas antigos para ser respondida. Tem alguma reserva em dizer aos seus milhões de leitores que este mapa é absolutamente exato, quando na verdade algumas partes estão corretas e outras estão erradas? Von Däniken. Não sei mesmo. Vou investigar mais sobre o que me está a dizer. Se descobrir que o que escrevi está errado, serei o primeiro a corrigi-lo, pelo menos no meu próximo livro. De facto, von Däniken escreveria muito mais livros, incluindo, mas não exclusivamente, Gods from Outer Space, em 1972, Miracles of the Gods, em 1975, In Search of Ancient Gods, em 1976, Signs of the Gods, em 1980, The Return of the Gods, em 1998, The Gods Were Astronauts, em 2001, Odyssey of the Gods, em 2002, Evidence of the Gods e Twilight of the Gods, ambos em 2010, Remnants of the Gods, em 2013, The Gods Never Left Us, em 2018, Eyewitness to the Gods, em 2019 e War of the Gods, em 2020.
É difícil encontrar números fidedignos, mas os seus livros venderam largas dezenas de milhões de cópias e foram traduzidos para dezenas de línguas. E mesmo ainda em 1970, um documentário alemão baseado em Chariots of the Gods, o livro que temos vindo a explorar, foi nomeado para o Oscar de melhor documentário. Perdeu para outro ícone da contracultura americana, um filme realizado por Michael Wardlake chamado Woodstock. O que nos leva exatamente à questão cultural e sociológica, ao motivo pelo qual os disparates de von Däniken não só foram tolerados, como aceitos e bem-sucedidos. Em primeiro lugar, se há coisa que aprendemos neste podcast é que a aceitação de uma ideia não é proporcional à sua lógica interna. Há teorias da conspiração bem sustentadas, praticamente desconhecidas, e teorias da conspiração coladas com cuspo que atingem a fama. Mas von Däniken não escreveu numa altura qualquer. A passagem dos anos 60 para os anos 70 foi sem dúvida marcada pelo fascínio pelo espaço. Em 1968 estreava 2001 Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick, o épico de ficção científica que começa com uma visita de um monólito extraterrestre a uma tribo de hominídeos e que, sugere o filme, acaba por ser responsável pela sua evolução. Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram a superfície da Lua um ano depois, em 1969, entre a publicação da edição alemã de Chariots of the Gods e a sua edição americana, tornando finalmente o sonho da viagem espacial uma realidade concreta. Exatamente por esta altura, nos Estados Unidos, era transmitida a terceira temporada da série Star Trek, as aventuras da nave espacial Enterprise nas suas viagens pelo universo. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. A década de 70 incluiu ainda as estreias de filmes como O Super-Homem, The Invasion of the Body Snatchers, Close Encounters of the Third Kind, Fantastic Planet, Alien e, claro, o primeiro filme da saga Star Wars. Popularizou-se o conceito de colónia espacial e, pela primeira vez, a humanidade pensou em si mesma como potencial colonizadora de outros planetas, estrelas e galáxias distantes, quem sabe, encontrando pelo caminho espécies primitivas de vida extraterrestre, com as quais poderia partilhar a sua tecnologia. E só para o caso de haver vida não primitiva, mas sim inteligente e sofisticada, quem sabe, também ela a olhar para os céus à caça dos seus irmãos intergalácticos, o telescópio Arecibo, em Puerto Rico, atirou para a vastidão do espaço uma mensagem de rádio a 16 de novembro de 1974, contendo 1679 bits de informação que incluem, entre outras coisas, o número estimado de nucleótidos no genoma humano, as dimensões do ser humano médio e uma representação gráfica do sistema solar e da posição da Terra em relação ao nosso Sol. Talvez por também ele viver mergulhado nesta obsessão cultural pelos astronautas e a vida extraterrestre, von Däniken acusa os arqueólogos de falta de imaginação poética ao interpretar o registro histórico, mas acaba por ser ele mesmo extremamente literal na sua análise. Segundo as fotografias, esquemas e descrições apresentadas por von Däniken nos seus livros, os astronautas antigos, esses deuses da tecnologia, usam capacetes, viajam em foguetões ou discos voadores e recorrem a avionetas com asas, com motores de propulsão ou energia atómica. Ou seja, são idênticos, quer em aspecto, quer em capacidade tecnológica, aos astronautas reais ou às histórias de ficção científica dos anos 60 e 70, sendo de estranhar, no mínimo, que civilizações tão avançadas recorressem a tecnologia do mesmo tipo que a NASA usou para ir à Lua e que hoje em dia, menos de 60 anos depois, já está tão desatualizada. Tal como os indígenas de Vanuatu, que olhavam para soldados americanos e viam deuses superpoderosos, von Däniken está preso ao seu próprio contexto cultural. Não consegue escapar-lhe. E nós, com o benefício da distância, podíamos estudá-lo apenas como mais um exemplo do otimismo espacial daqueles loucos anos 70, ou como o produto da geração que acreditou que em meia dúzia de décadas estaria a viver em Marte e para a qual o espaço seria o seu novo quintal. Não fosse, claro, o pequeno
pequeno grande detalhe de as ideias de von Däniken não se terem ficado pela sua obra. Nos anos que se seguiram a Chariots of the Gods, formou-se uma pequena indústria à volta dos astronautas antigos e muitos autores imitaram o estilo von Dänikiano para desespero de gerações de especialistas, académicos e divulgadores científicos. Tal como noutros negócios, o truque era a especialização. O autor que quisesse publicar sobre o tema precisava de um gancho, de um ângulo original, algo que despertasse a curiosidade do leitor para possibilidades nunca antes teorizadas. Walter Raymond Drake, autor de Gods or Spacemen, argumentava que os extraterrestres que visitaram a Terra perderam o acesso à sua própria tecnologia e, eventualmente, misturaram-se de tal maneira com os seres humanos que se tornaram indistinguíveis. Barry Downing, um pastor presbiteriano, escreveu The Bible and Flying Saucers, defendendo que Jesus Cristo era, na verdade, uma entidade extraterrestre e que Moisés, ao subir ao Monte Sinai, entrou numa nave espacial e recebeu os 10 mandamentos das mãos de alienígenas. Para Robert Dione, um professor de secundário americano, o Deus cristão é, na verdade, uma inteligência artificial. O anjo Gabriel hipnotizou Maria e injetou-a com o esperma de Deus, e a estrela que guiou os 3 reis magos era, claro, um disco voador. E ainda falando em israelitas, George Sassoon e Rodney Dale sugeriram que o maná, o alimento milagrosamente produzido por Deus para alimentar o seu povo escolhido nas suas viagens pelo deserto, era na verdade uma substância orgânica altamente nutritiva composta por algas e produzida por uma máquina movida a energia nuclear. A fertilidade dos teóricos era tanta e as suas ideias tão variadas que a cidade de Chicago chegou a receber a 5ª Convenção Mundial da Sociedade dos Astronautas Antigos, diz o New York Times em 1978. Empresários e estudantes universitários, engenheiros e cientistas, qualquer que sejam os seus percursos terrenos, juntaram-se para ouvir de coisas de outro mundo. As 650 pessoas, amontoadas no salão do Chicago Marriott Hotel para a 5ª Convenção Mundial da Sociedade dos Astronautas Antigos, ouviram 25 palestras sobre o mesmo tema. Seres de outros mundos visitaram a Terra em tempos imemoriais e ensinaram tecnologia avançada aos humanos. A sociedade, com 5 anos e 2.000 membros de diferentes países, foi fundada por Gene M. Phillips, um advogado de Park Ridge, um subúrbio de Chicago. Não somos um grupo científico, diz o Sr. Phillips, que criou a organização depois de ler um livro do controverso escritor suíço Erich von Däniken. Só procuramos apresentar todo o tipo de evidências. Mas como acontece com outras modas, o entusiasmo inicial deu lugar à redundância e à repetição. O faminto leitor de teorias da conspiração dos anos 70 chegou à década seguinte com outros interesses e preocupações, já um bocadinho farto de ouvir falar de astronautas antigos, e quem quisesse continuar a pagar as contas graças à indústria da pseudo-arqueologia era obrigado a adaptar-se e a expandir os seus horizontes. Um excelente exemplo desta adaptação aos novos tempos é David Hatcher Childress. Nascido em 1957 em França, cresceu nos Estados Unidos e estudou arqueologia, religião comparada e mandarim, mas abandonou o curso para viajar pelo mundo durante os 6 anos seguintes, conhecendo em primeira mão, diz ele, as civilizações antigas de África, do Médio Oriente e da China, além de organizar expedições a áreas remotas do Peru, da Bolívia, dos Himalaias e de outras partes da Ásia. Segundo a secção de biografia do seu site oficial, encabeçada por uma fotografia de Childress com von Däniken, David Hatcher Childress, conhecido pelos fãs como o verdadeiro Indiana Jones, é um cativante palestrante e autor ou coautor de mais de 20 livros. Viajou pelo mundo várias vezes procurando aventuras e as respostas aos mistérios do passado da humanidade. Mas os seus interesses não se ficaram só pelas viagens. O verdadeiro Indiana Jones sempre foi, na verdade, um sofisticado analista das trends da pseudo-arqueologia e cedo aprendeu, como outros colegas seus, a adaptar a sua obra aos temas mais populares. Jason Colavito, o jornalista e investigador que conhecemos há pouco, resume a sua trajetória. Nos anos 80, Childress começou por escrever uma série de livros sobre cidades perdidas, misturando pseudociência vitoriana, história alternativa e misticismo New Age, derivado da Irmandade da Lemúria, que acredita em continentes perdidos como a Lemúria ou Mu.
Nessa altura, a popularidade dos astronautas antigos decrescia e os livros de Childress encontraram um novo nicho, preservando o mistério, mas desta vez sem extraterrestres, ao revisitar antigas mentiras sobre a Atlântida e a Lemúria. Chegava a moda das civilizações perdidas, não apenas continentes como a Atlântida ou a Lemúria, de que até os teósofos tinham falado, mas sim civilizações noutras partes do mundo, que recorriam a formas avançadas de tecnologia e que se tinham autodestruído com armas químicas ou através de desastres atómicos, como aqueles descritos no livro Le Matin des Magiciens. O interesse de Childress por alegadas formas de energia alternativa materializou-se em obras como The Anti-Gravity Handbook, The Anti-Gravity and the World Grid, The Anti-Gravity and the Unified Field, The Free Energy Device Handbook ou Technology of the Gods, cuja sinopse é particularmente reveladora por parecer-se simultaneamente um reaquecer dos argumentos dos teóricos dos astronautas antigos, mas ao mesmo tempo sem ter uma única referência explícita a extraterrestres. Childress investiga a tecnologia alegadamente utilizada na Atlântida e a teoria de que as grandes pirâmides do Egito eram originalmente uma enorme central elétrica. Examina histórias de voos antigos e a tecnologia neles envolvida, como os antigos utilizaram a eletricidade, as técnicas de construção de monólitos, o uso de lentes de cristal e de fogo dos deuses, evidências de várias armas de alta tecnologia, incluindo armas atómicas, metalurgia antiga e maquinaria pesada, o papel de inventores modernos como Nikola Tesla em trazer essa tecnologia antiga de volta ao mundo moderno, artefactos impossíveis e muito mais. Tal como no caso de outras teorias da conspiração, o seu grau de crença genuína nas suas próprias ideias não é fácil de avaliar, motivo pelo qual os teóricos da conspiração são muitas vezes vistos mais como empresários que se adaptam às leis da oferta e da procura do que propriamente como sérios investigadores e defensores da verdade. Independentemente disso, a sua vida de vendedor de ideias alternativas não era fácil e é possível sentir alguma admiração pela sua perseverança. Num artigo da Chicago Reader de 2006, Childress explica: durante muitos anos, sempre que um livro novo saía, eu carregava o carro e ia até à Califórnia. Saía de casa com apenas alguns dólares no bolso e o carro atestado e tinha amigos com quem ficar ou acampava junto a igrejas e tinha de vender livros. Aparecia numas livrarias independentes e dizia-lhes: olá, posso mostrar-vos o meu livro, etc, etc. Depois saía a correr com o cheque na mão, levantava o dinheiro e pegava em $45 e ia a uma gasolineira e punha mais gasolina no carro. O que é certo é que a sua teimosia deu frutos e Childress, tal como muitos outros colegas, sedimentou uma carreira fértil de mais de 30 anos como autor, palestrante e talking head em documentários e programas de rádio. Os seus dois últimos livros, The Bigfoot Files, The Reality of Bigfoot in North America e How Naboo, The Secret Files, The Greatest UFO Secret of All Time, a história de como, após a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, um ramo secreto das SS continuou a operar submarinos e discos voadores ao longo do século XX, estão ambos disponíveis por cerca de $20 na plataforma de venda online Amazon e podem ser comprados por qualquer leitor do mundo. Enquanto alguns como Von Daniken e David Childress construíam carreiras à conta dos astronautas antigos e da pseudo-arqueologia em geral, os seus inimigos, os especialistas e académicos do mainstream, demoraram algum tempo a levá-los a sério, talvez até demasiado tempo. No artigo da revista Science, já em 2019, encontramos as reações de muitos arqueólogos profissionais à lenta ascensão da pseudo-arqueologia. Por entre as preocupações, há um certo mea-culpa. Historicamente, os arqueólogos sempre hesitaram em atacar a pseudo-arqueologia. À medida que a arqueologia amadureceu durante o século XX, os arqueólogos abandonaram a esfera pública e refugiaram-se no mundo académico, diz a arqueóloga Sarah Head. Criámos um vácuo que a pseudo-arqueologia veio preencher. Hoje em dia, a maioria do trabalho arqueológico não está disponível ao público, obscurecido por jargão técnico ou escondido atrás de paywalls, mas se quisermos ler algo sobre pseudo-arqueologia, encontramos 15 referências, todas facilmente acessíveis online ou na televisão.
Dois fenómenos culturais recentes comprovam tanto o interesse do público pela arqueologia, mesmo que na sua versão pseudo, como o pânico sentido pelos especialistas perante uma avalanche de desinformação cada vez mais descontrolada. Como vimos atrás, um dos ramos da árvore genealógica da pseudo-arqueologia, primo dos astronautas antigos, cresceu na direção das civilizações antigas e do seu papel oculto no desenvolvimento da humanidade. Despindo referências a extraterrestres, este ramo da pseudo-arqueologia encontrou o seu maior proponente na figura de Graham Hancock, jornalista e investigador que escreveu clássicos do género como Fingerprints of the Gods, em 1995, e Magicians of the Gods, em 2015. E que defende que uma civilização avançada existiu, algures, durante a última idade do gelo, tendo sido destruída por um cataclismo a nível mundial, provavelmente um dilúvio, não sem antes passar alguns dos seus avançados conhecimentos a grupos de caçadores-recolectores. Escusado será dizer que o mainstream não concorda com as ideias de Hancock, por isso, parte integrante da sua persona e, para alguns, do seu charme, é a sua crítica violenta aos académicos que negam as suas ideias e descobertas e que, na sua visão, impossibilitam qualquer debate alternativo. Visto de fora, Hancock é o intrépido investigador independente, o David à frente de Golias, o underdog que desafia as estruturas instituídas de poder. E por isso mesmo, ironicamente, a Netflix estreou em 2022 o documentário Ancient Apocalypse, apresentado pelo próprio Graham Hancock, no qual o investigador independente apresenta as suas ideias supostamente reprimidas num dos maiores serviços de streaming do mundo. Em comunicado oficial dirigido à Netflix e à produtora do programa, a ITN Productions, a Society for American Archaeology, visivelmente nervosa, tenta limpar o suor que lhe escorre da testa e diz o seguinte: esta série menospreza publicamente os arqueólogos e desvaloriza a sua profissão com base em afirmações falsas e em desinformação. Escrevemos-lhes para os encorajar a corrigir a classificação de documentário dada à série, providenciar avisos sobre as suposições infundadas nele presentes e, idealmente, contrabalançar os seus conteúdos com informação cientificamente válida sobre o passado do ser humano. E mais à frente, esclarecem o atual estado da pesquisa arqueológica sobre o assunto, pressupondo, pelo visto, que a coisa não está suficientemente clara na cabeça do público e, por isso, precisa de ser repetida. Depois de mais de um século de investigações arqueológicas profissionais, não encontramos qualquer evidência que indique a existência de uma civilização global e avançada durante a Idade do Gelo, tal como Hancock sugere. A asserção de que Ancient Apocalypse é uma docu-series, ou documentário, ao invés de entretenimento com objetivos ideológicos, é ridícula. Apesar das suas aparentes deficiências técnicas e científicas, Hancock é, de longe, um dos mais credíveis de todos os pseudo-arqueólogos, ou, pelo menos, aquele que exige um maior conhecimento prévio por parte do leitor ou do espectador para perceber exatamente onde moram os seus erros, as suas omissões e as suas desonestidades intelectuais. Eu próprio acho piada à sua personalidade e sou fã dos seus conteúdos, que consumo com uma quantidade saudável de ceticismo e sempre com um pé atrás. Mas não é difícil perceber como um não especialista, como eu, pode deixar-se convencer pelos seus argumentos. Quer em estilo, quer em abordagem, Hancock está a milhas da palermice de von Däniken e de outros teóricos da história alternativa e tem a vantagem, ou a desvantagem, dependendo do ponto de vista, de parecer simultaneamente mais sério, mais bem documentado e mais credível que muitos dos seus colegas. No fundo, o único motivo pelo qual eu não o levo muito a sério é porque os especialistas, os seus inimigos de morte, me garantem que Hancock é uma fraude. Mas o nosso segundo exemplo de fenómeno cultural não padece desse problema. Aliás, o que o torna um fenómeno é exatamente a sua desavergonhada incompetência. Hancock parece um gênio da ciência quando comparado com a épica imbecilidade do programa do canal História Ancient Aliens.
Atualmente, na sua 19ª temporada, a série Ancient Aliens é exatamente aquilo que parece. Através da linguagem típica dos documentários televisivos, com entrevistas, narração e imagens de arquivo, apresenta uma versão muitíssimo alargada da teoria dos astronautas antigos. E digo alargada porque os, até agora, mais de 230 episódios não só tocaram nas teorias de von Däniken e de outros teóricos, que temos vindo a discutir, mas também em premissas verdadeiramente ridículas. Há um episódio dedicado à ideia dos astronautas antigos não serem extraterrestres, mas sim a própria humanidade vinda do futuro viajando no tempo. Noutro, discute-se as afirmações de uma velhota inglesa que afirma ser a reencarnação de uma sacerdotisa do Antigo Egito, teorizando-se, claro, que o retorno dos deuses egípcios pode estar iminente. Noutro episódio, os nossos oceanos são apresentados como possíveis placas de Petri para as experiências dos extraterrestres, dando-nos como exemplo prático de criações alienígenas os polvos e as alforrecas. Noutros episódios, analisam-se as obras de Leonardo da Vinci e a sua possível ligação a entidades de outros planetas. Einstein é apresentado como um possível aluno de professores extraterrestres. O Bigfoot é sugerido como uma espécie de turista espacial que visitou a Terra e por cá decidiu ficar. E a peste negra e outras pandemias ao longo da história foram, na verdade, provocadas por um disco voador de bronze que dispersou uma misteriosa névoa química pela Europa medieval. Todas estas teorias e muitas outras são apresentadas por dezenas de supostos investigadores, cientistas, professores ou jornalistas independentes, nos quais se incluem Hancock, o nosso amigo von Däniken, já bastante velhote, David Childress, que também conhecemos, e Giorgio Tsoukalos, um dos produtores executivos da série, cujas afirmações são tão absurdas que até virou meme na internet, satirizando o raciocínio monocórdico que caracteriza a teoria dos astronautas antigos. Um print screen de Tsoukalos, com a sua pele cor de laranja, o seu cabelo espetado para cima e as duas mãos abertas à frente do peito, como se segurasse uma bola imaginária, é normalmente acompanhado pela palavra aliens e utilizado para fazer pouco de explicações absurdas, sem nexo ou sem justificação. Se procurarmos aliens meme no Google Images, aparecem-nos várias versões da mesma fotografia, com textos como "Eu não ouvi a pergunta, mas a resposta é aliens", "Eu não estou a dizer que foram aliens, mas foram aliens", e a meta-referência "Porque é que eu me tornei um meme? Por causa dos aliens". A popularidade de Giorgio Tsoukalos e a forma como, na cultura online, se tornou sinónimo de más ou absurdas explicações, diz-nos que há um consenso social mais ou menos alargado de que a teoria dos astronautas antigos é um disparate. Podemos respirar fundo e olhar para Ancient Aliens apenas como mais um von Däniken, um fenómeno cultural passageiro que continua uma já longa tradição de pseudo-história sem muitas pernas para andar. No entanto, em 2018, exatamente 50 anos depois da primeira edição de Chariots of the Gods, ia o Ancient Aliens na sua 13ª temporada, o Survey of American Fears, uma sondagem anual da Chapman University em Orange, Califórnia, que procura medir as crenças paranormais e sobrenaturais nos Estados Unidos, concluiu que 41% dos americanos acreditavam que extraterrestres tinham visitado o nosso planeta num passado remoto e que 57% acreditavam na existência da Atlântida e de outras civilizações semelhantes. Estes números são sempre mais elevados nos Estados Unidos do que no resto do mundo, ou não fossem muitos dos teóricos também eles americanos, e a América um dos maiores exportadores e impulsionadores de teorias da conspiração, mas nada indica que seja um fenómeno geograficamente isolado. Tudo bem que não há manifestações, partidos políticos ou movimentos inorgânicos de teóricos dos astronautas antigos. As consequências desta forma de pensamento parecem totalmente privadas e inofensivas. E o leitor de von Däniken e de David Childress, ou então o espectador de Hancock, podem sentir a confiança de estar do lado certo da história, propagando ideias que eles não querem difundidas sem que os seus familiares ou vizinhos sequer deem por isso.
Mas, acima de tudo, perdem tempo e energia. Ao invés de direcionar a sua curiosidade para fontes realmente fidedignas, substituem a história, com H grande, por outras histórias mais divertidas e, sem dúvida, picantes, mas pouco credíveis ou factualmente sustentadas, e ficam cada vez mais perto de encomendar por apenas $20 The Bigfoot Files, The Reality of Bigfoot in North America e, pior, de o levar a sério. Nas últimas décadas, a teoria dos astronautas antigos fez pela arqueologia o que as teorias antivacinas fizeram pela medicina, o negacionismo do Holocausto pela história ou o terraplanismo pela geografia. Isto é, erudiram a confiança nas instituições e no conhecimento que tanto trabalho nos tem dado a reunir e confundiram falácias lógicas com ceticismo saudável, mas também enfraqueceram os seus leitores, os espectadores, os apoiantes ou crentes, transformando-os em indígenas de Vanuatu. Apesar das suas boas intenções e da sua crença ser genuína, trepam para cima dos coqueiros ou aguardam na praia a chegada de mais um carregamento de verdades proibidas, sem serem capazes de distinguir entre a magia sobrenatural do mais alto nível e apenas uma marca americana de carne enlatada. Mas além disso, serão estas ideias perigosas? Claro que é uma chatice ter cada vez mais gente a acreditar em disparates, mas há uma grande diferença entre consumir a obra de Von Däniken ou Hancock e viver a vida genuinamente acreditando em deuses extraterrestres. Imaginando que podemos estudar quem acredita em algo semelhante, será possível concluir que estamos perante ideias realmente graves, com consequências concretas no mundo real? Será possível acreditar na premissa dos deuses extraterrestres e não só desenvolver, como viver, segundo uma teologia alienígena, uma espécie de religião, de ficção científica? A resposta a esta e muitas outras perguntas ficará para o próximo episódio. Até lá, como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, vídeos e entrevistas referidas neste podcast nos links úteis na descrição do episódio, incluindo, claro, a entrevista que Von Däniken deu à revista Playboy, os ensaios de Jason Colavito sobre a história dos astronautas antigos, artigos sobre os cultos de carga no Pacífico, uma listagem completa de todos os episódios de Ancient Aliens e a homepage oficial da Sociedade Teosófica de Pasadena, na Califórnia, que ainda está em funcionamento. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no Spotify, no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Juntem-se a nós para a segunda parte da teoria dos deuses extraterrestres e fiquem atentos aos próximos episódios desta terceira temporada. É muito bom estar de volta. Até à próxima.